Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos ao Vibração Positiva. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Marlene e aqui no meu canal eu quero falar de temas como lei da atração, arquétipos, banhos energéticos, cristais, cores e muito mais. Então hoje eu quero falar sobre um dos meus arquétipos fixos e assim, para você que ainda não sabe o que o que são arquétipos, né? O que eles representam pra gente. Arquétipos, gente, são símbolos do inconsciente coletivo. Arquétipos são imagens, né? Que nos influenciam na nossa forma de viver, na nossa forma de agir, de pensar, de se comportar. E assim, são energias, né? Tudo no universo são energias. Então, a energia dos arquétipos, elas podem nos ajudar a passar por diversas situações. E em um momento da minha vida, eu senti o chamado, né, desse arquétipo, que nada mais é que a Cleópatra, a rainha do Egito. Então, assim, ela veio pra mim, ela apareceu pra mim justamente, eu acho assim, no momento certo, porque para mim, o que a Cleópatra representa? Pra mim, ela representa força, ela representa inteligência, ela representa calma, né? Porque quando você tá passando por uma situação que você precisa de, como que eu vou falar? Você precisa de calma, você precisa de sabedoria para enfrentar aquela situação, né? Para resolver tudo da melhor forma possível. E eu estava, nesse momento que a Cleópatra chegou em minha vida, eu estava passando por um momento turbulento na minha vida profissional. Assim, para quem não sabe, eu sou formada em enfermagem e assistência social. Eu estudei na Holanda, né? Eu sou pernambucana, sou do sertão de Pernambuco, mas em 2011 eu mudei para a Holanda e aí fui estudar holandês e depois eu estudei estética, mas depois eu vi que não ia dar certo. Talvez no Brasil daria muito certo, mas na Holanda é diferente. Então, assim, eu vi que eu tive o meu salão de beleza por um tempo, mas aí chegou, depois de uns 6 meses, eu tava tendo mais prejuízo que lucro, né? Então eu resolvi encerrar e fui estudar outros cursos, né? E aí eu resolvi fazer, eu senti o chamado, né, da enfermagem, né, de ajudar pessoas, de cuidar de pessoas. E aí eu comecei a fazer o curso, né, de enfermagem e assistência social. Então, eu trabalho na psiquiatria geriátrica e, assim, em 2021, eu estava no último ano do curso e estava muito complicado, porque era novembro e dezembro de 2021 foram os meses, assim, mais pesados, assim, para mim, durante o meu curso. Porque na clínica onde eu trabalhava, né, no lar de idosos onde eu trabalhava, nesse período de novembro e dezembro de 2021, morreram muitos pacientes de corona, né? E vários colegas meus estavam doentes, minhas três coordenadoras do meu time estavam doentes, então assim, eu era uma estudante ainda na época, né? Eu estava no meu último ano, e só que assim, muitas vezes eu precisava de uma mentora ali, né? Que seria uma das coordenadoras. Tinha muita situação que eu não conseguia resolver sozinha. Então, assim, eu me vi. Teve dias que eu fiz o meu trabalho e o trabalho das coordenadoras, porque as três estavam doentes. Então, eu tinha que resolver tudo ali. Eu tinha que manter minha calma, eu tinha de ter calma, né? Porque todo dia morria paciente e eu tinha colegas ali inexperientes, colegas que estavam começando no curso, então assim, eu tinha estagiárias de 17 anos de idade, então assim, meninas bem novinhas que estavam vendo pessoas morrerem pela primeira vez, então eu tinha de ter calma.
com os pacientes, eu tinha de ter calma com os familiares dos pacientes, eu tinha de ter calma para acalmar minhas colegas, né? Porque ali, naquele momento, eu era a mentora delas. Então, eu tinha de passar muita calma, muita tranquilidade e ensinar elas a agir diante daquela situação. Então, e resolver tudo com os médicos, com o hospital, com a ambulância, e liga e manda paciente pro hospital e chama médico. E, gente, assim, porque lá na clínica onde eu trabalhava, só tinha médico até às 5 horas da tarde, né? 5 horas da tarde termina o plantão dele. E aí, depois, o que acontecesse de grave, que eu não conseguisse resolver, eu tinha de ligar para emergência, digamos assim, do Hospital Grande de Maastricht, né, que era a cidade onde eu morava. E aí, quando eu não conseguia resolver, eu fazia isso, eu ligava, e aí eles me mandavam médico, se precisasse de ambulância para transportar um paciente da clínica para o hospital, né? Quando eu não conseguia mais resolver a situação na clínica, aí tinha que enviar para o hospital. E aí, enfim, mas era muito complicado, gente, era muito complicado e eu precisava de força naquele momento, eu precisava de foco. E assim, não era só no meu trabalho, né? Eu tinha toda essa questão no trabalho e eu ainda tinha de dar conta dos meus últimos exames, né? Pra poder me formar. Então, assim, era muito complicado. Eu tava precisando de foco e de força e de sabedoria. E aí, a Cleópatra, ela começou a aparecer pra mim em sonho, ela começou a aparecer pra mim, sempre que eu abria o Instagram, ela aparecia pra mim, ela aparecia no YouTube, sim, eu abri o Google pra ver alguma coisa, ela aparecia de todas as formas pra mim. Então, eu senti o chamado, eu falei, eu tenho de ativar esse arquétipo. E isso foi novembro de 2021. Quando eu ativei ela pela primeira vez. E foi assim, minha experiência com ela, de positivo. Eu tive mais foco, realmente eu tive mais sabedoria para resolver minhas coisas, né? Eu tive meio que um espírito assim de liderança, que era o que eu precisava naquele momento. Eu precisava liderar equipes, porque as 3 coordenadoras do meu time estavam doentes, né? Eu tinha colegas super experientes que também estavam doentes. E assim, eu lembro que eu chegava no plantão, eu tinha de entrar no plantão 2h30 da tarde e sair às 11 da noite. Eu entrava 2h30 da tarde e muitas vezes eu chegava em casa 2h30 da manhã. 2h30 da madrugada, tava chegando em casa. Por 3 ou 4 dias consecutivos, eu saí do meu plantão muito tarde, porque não tinha condição. Assim, eu não podia deixar, assim, dava 11 horas da noite, que era o horário de eu encerrar o meu plantão, mas assim, eu ainda tinha muitos relatórios para escrever, eu tinha muita coisa tinha e-mails para mandar, e muitas vezes eu tinha que ajudar a minha colega que entrava às 11 da noite para trabalhar até 7 horas da manhã. Então era muito complicado, gente. Todo mundo tava fazendo hora extra porque faltava funcionário. Essa era a verdade, né? Porque não era só os pacientes que estavam adoecendo, né? Era os funcionários também. Então, aqueles que não estavam doentes, graças a Deus, eu tive corona 2 vezes, né? Mas nesse período crítico da clínica onde eu trabalhava, graças a Deus eu estava saudável. E eu não vou mentir. Teve dias de eu desejar estar doente para eu poder ficar em casa, para eu poder dormir, porque eu não estava conseguindo dormir, né? Teve dias de eu ficar 24 horas acordada, porque eu saía do plantão e de tanta adrenalina, tanto nervosismo, eu estava tão sobrecarregada que eu não conseguia dormir. Estava na minha cama e quando dormia eu sonhava que eu estava trabalhando, então não descansava. E a Cleópatra, ela veio para me dar ânimo, para me dar sabedoria, para me dar força e foco. Só que assim, e eu tive tudo isso e consegui resolver tudo, né? Nesse período, eu recebi uma carta da diretoria da clínica me parabenizando pela minha forma de trabalhar, né? Por tudo que eu fiz nesse período, né? Naquela situação, eu soube contornar tudo, eu soube resolver tudo. E também nesse período, a diretora me chamou, junto com o team leader, né? Com o chefe do nosso time. E aí eles disseram que iam me dar mesmo eu ainda sendo estudante, né? Eu não tinha me formado ainda, não era diplomada ainda.
eles me deram o VAS Contract, né? Que é tipo carteira assinada. Então, assim, eu poderia trabalhar naquela empresa até eu me aposentar, né? Porque só sairia de lá com a minha aposentadoria ou se eles me mandassem embora, né? Mas aí eles teriam que pagar uma grana preta. Mas assim, a Cleópatra, ela me ajudou. Eu só consegui tudo isso, eu só consegui contornar aquela situação que eu estava passando naquele momento com Deus, primeiramente. Eu tenho muita fé em Deus, tenho muita fé em São Jorge, mas eu senti muito a energia dela. Eu senti muito a força desse arquétipo em mim, entendeu? Na minha vida, naquele momento. E assim, eu tive sim esse espírito de liderança, eu tive inteligência para resolver cada situação ali em cada momento. E outras pessoas me falavam isso, né? As minhas coordenadoras depois, Marlene, você fez isso, nossa, muito bem, eu recebi muito feedback positivo. Só que assim, a Cleópatra, né, não é só energia positiva, não é só poder, não é só inteligência, não é só força, foco, né? Tem o lado sombra, como todo arquétipo. Então, assim, a minha experiência do lado luz dela foi isso, né? Foi ter inteligência, sabedoria e foco para resolver, para fazer tudo que eu tinha de fazer ali naquele momento difícil, porque estava sendo difícil eu trabalhar, né? Resolver todas aquelas situações que aconteciam ali no meu trabalho e ainda dar conta dos meus últimos exames para eu poder me formar, né? Mas eu tinha que resolver tudo, porque se eu não resolvesse, eu não recebia meus diplomas, não ia me formar. E assim, mas aí eu senti também o lado sombra dela, né? Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu senti, assim, desde sempre, as mulheres sempre entram em atrito comigo. Em toda a minha vida, eu tive mais amizade com meninos e com meninos gays, né? Do que meninas. Sempre. Eu tenho muitos amigos gays, né? E eu adoro a amizade deles. E assim, então, o que eu senti? Eu senti no meu trabalho, né? Já tenho isso desde sempre, né? Sempre foi assim comigo. Eu tenho poucas amigas meninas, poucas amigas mulheres, né? Mas as que eu tenho são assim, são verdadeiras, são amizades de há mais de 20 anos, né? São amizades de infância, da época que eu morava no sertão, lá em Serrita, né? Que eu venho do sertão de Pernambuco. E aí, o que eu senti? Eu senti, assim, algumas mulheres no meu trabalho começaram a entrar em atrito comigo. Gente, começou a fofoquinha nas minhas costas. Eu acho que porque naquele momento que era tão difícil, porque assim, gente, olha, você se formar na Holanda, eu não sei como é em outros países aí onde vocês moram, mas assim, é meio que elas sentem que uma competição, sabe? Só que assim, eu não estava ali para competir com ninguém, né? Eu não estava ali estudando para competir com ninguém. A concorrência era comigo mesma, né? Mas eu sentia isso de algumas colegas. Eu sentia isso, né? Então, assim, nos olhares, na energia. Eu sou médium, né? Então, assim, eu pego muita coisa no ar, porque eu sinto, né? Eu sinto a energia, eu leio a energia da pessoa que está ali na minha frente. Então, não adianta a pessoa rir pra mim na minha frente, porque eu vou sentir, eu vou sonhar, entendeu? Com aquilo que a pessoa pensa, eu vou sentir o que a pessoa está emanando pra mim. Eu sinto. Sou meio bruxa. E aí, teve algumas colegas que entraram em atrito comigo. Teve um colega que é gay, que, gente, esse menino, ele virou, assim, a chave e ele me agrediu verbalmente e me ameaçou de me agredir fisicamente. Nesse dia, eu tive até que ligar pra polícia, que era um sábado. Nenhum dos chefes estavam lá na empresa. E aí, aconteceu uma situação lá que ele não tinha nada a ver, o plantão dele já estava encerrado, a situação era comigo e duas colegas do plantão da noite, né, que a gente entra à tarde,
3 horas da tarde para até 11 da noite. Então, uma de nós, né, estávamos em 3 e uma de nós tinha de ajudar em outro setor. E nesse dia eu não estava me sentindo muito bem, não estava me sentindo bem. Eu estava com garganta inflamada. Mas eu não tava com febre, eu tava com dor no corpo, tava assim, mole, mas eu não tava com febre ainda. Então eu fui trabalhar porque eu sabia que faltava funcionário lá. E esse menino, gente, então assim, a gente tava conversando, não tava discutindo, né? Porque as meninas, elas foram super me entenderam, né? Eu falei, olha, eu trabalho melhor aqui porque aqui é o meu time, né? Se eu tivesse saudável, eu ia trabalhar lá embaixo de boa, nem ia pedir, nem ia nem discutir, não ia nem pedir para uma de vocês ajudar no outro setor. Então, assim, eu sei que nem esse setor aqui é o nosso, ninguém quer ir trabalhar lá, mas hoje eu não tô me sentindo bem. Então, por favor, se uma de vocês quiser ir ajudar no outro setor, eu super agradeço, mas me deixe trabalhar aqui porque eu já estou doente, mas aqui eu vou trabalhar melhor, meu desempenho aqui vai ser melhor. E aí a Manuela e a Laura, que eram as colegas com quem eu estava conversando, a Manuela falou, não, eu vou de boa, e a Laura falou, não, eu também vou. E aí a Laura foi pro outro setor e a Manuela ficou comigo. E aí esse menino já tinha encerrado o plantão dele, ele não tinha nada a ver. Ele virou pra mim, nossa, e ele me agrediu, começou a gritar comigo. E aí, meu amor, eu não baixo cabeça pra ninguém, eu só me dobro pra Deus e pra São Jorge. Pra mais ninguém, tá? Pra nascer o macho que vai me fazer medo nesse mundo, porque até hoje eu não encontrei, não. Eu não baixo cabeça pra ninguém. E olha que eu fui criada com 6 homens, né? Meu pai e 5 irmãos brutos, né? Aquele povo bruto lá do sertão. Mas mesmo assim, eu nunca baixei cabeça pra nenhum deles. Meu pai eu respeitava, né? Porque era o meu pai. Mas meus irmãos, já nem tenho nem contato com eles, né? Porque são autoritários, querem decidir o que a gente faz, o que a gente não faz. Enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas assim, eu não baixo cabeça pra homem nenhum, não tenho medo de homem nenhum. E aí esse menino, né, começou a me agredir. Ele até falou que eu tinha que voltar pro Brasil e não sei o quê. E aí ele me ameaçou eu mandei ele calar a boca, porque não tinha. Eu comecei a falar com ele educadamente, mas ele começou a me agredir, ele não me escutava, então eu dei um murro na mesa. E aí eu levantei minha voz, fiz, né, levantei o meu tom de voz com ele e mandei ele fechar a boca, porque ele não tinha nada a ver com aquele assunto ali. E aí ele falou, se tá doente fica em casa, ou então volta pro Brasil, não sei o quê. E aí, gente, isso que eu falei um monte pra ele, enfim. Então essa foi uma dos atritos, né? E aí ele me ameaçou, esse menino, ele me ameaçou de me jogar pela janela. E aí eu falei, experimenta encostar em mim. Nessa hora entrou uma senhora que ouviu a discussão, né? Uma enfermeira de outro setor. E uma senhora ela entrou. E aí ela tirou ele da sala e mandou ele se retirar, porque o plantão dele já tinha acabado. E aí mandou ele embora e tal. Então, assim, foi um dos atritos, assim, uma das experiências que eu nunca esqueci. Que do nada esse menino virou pra mim e começou a me agredir, né? Só que aí ele tomou o dele. E aí eu liguei pra polícia, né? Porque ele me ameaçou e tal. Minha colega falou, liga, você tem que ligar sim. Porque eu fiquei com medo dele voltar, dele fazer alguma coisa. Eu sou doida, né? Eu imagino tudo. Fiquei com medo dele cortar os freios do meu carro, fazer alguma coisa assim. E aí eu liguei pra polícia. E aí a polícia falou, você não tem ninguém aí? Ele já tá aí? Ele tá ainda na empresa? Eu falei, eu não sei. Ele desceu, ela falou, olha, se ele se aproximar de você, você liga, que aí a gente manda a viatura. Mas se ele já tiver saído da empresa, você manda um e-mail agora pro chefe, e aí você tenta resolver aí na empresa. Se eles não conseguirem resolver, aí é com a gente. E assim foi, né? Mas aí foi tudo resolvido, e depois... Isso era no sábado, aí na segunda o meu chefe respondeu o e-mail e na terça teve um encontro, o meu chefe e ele. E aí ele chegou bem mansinho, ele quase não chega lá na reunião. E aí quando ele chegou bem mansinho e eu mandei ele me agredir, eu mandei ele ser valente e me agredir como ele fez lá quando na hora do atrito, né? Mas enfim, ele disse que não queria mais dar plantão comigo e eu falei, eu não tenho prazer nenhum em trabalhar com você, mas eu sou profissional. Então, eu não tenho problema nenhum, contanto que você me respeite na hora do trabalho e por mim tá tudo bem. Só fale comigo sobre o trabalho, sobre os pacientes e comigo tá tudo bem. Mas aí ele acabou que
sempre que eu dava plantão, ele não dava plantão junto comigo no meu time. Ele descia, eles colocavam ele em outro time. E assim foi. Aí teve também o atrito de uma coordenadora que eu nunca tinha recebido uma nota baixa lá no meu trabalho, no meu desempenho no meu trabalho. E essa mulher me deu 5, que assim, a gente recebe um tipo formulário e a cada 6 meses alguma coordenadora do time que você trabalha tinha de preencher esse formulário. E aí elas preenchem com Voldunda, né, que significa suficiente, ou onvoldoende, que é insuficiente, e tinha outra coisa lá que era assim, mais que suficiente, que seria assim, você receberia, que era a letra R, né, que seria assim, era O, né, que de onvoldoende, V de Voldunda, e R de não lembro mais o que, mas o G, né, era tipo acima de 8. Eu nunca recebi, eu tinha recebido o V, né, de Voldunda, né, de suficiente, né, que eu tinha feito todo o trabalho suficiente. Mas eu nunca recebi um insuficiente, nunca recebi uma nota baixa lá no trabalho. E essa mulher, ela me deu 5, por pura implicância. E aí, eu fui atrás, né, minha mentora, assim, eu queria uma reunião com essa mulher, mas essa mulher, ela fugiu, ela não foi, aí foi outra pessoa do setor. Enfim, a mulher falou que eu não me comunicava bem com os pacientes, falou que eu chegava atrasada no trabalho, falou que eu não tinha interesse pelo curso, falou um monte de coisa, né? E no final tudo ficou provado que era pura implicância dela, e ela saiu da empresa depois. Então, eu senti, assim, eu tive atritos no trabalho, né? A Cleópatra, ela me deu força, me deu inteligência, me deu foco para resolver toda aquela situação ali, mas eu tive também o lado sombra, esse lado sombra dela, eu senti os atritos, né, de pessoas querendo arrumar briga comigo, né, pessoas da energia feminina, porque esse meu colega é homem, né, mas ele tem energia feminina porque ele é gay. E, então, assim, quando você tá com a energia da Cleópatra, não é qualquer mulher, não é qualquer pessoa que segura essa energia. Então, assim, você pode acontecer de você sentir as pessoas entrarem em atrito com você, quando você tá com esse arquétipo. Mas, enfim. E outra coisa também que eu senti foi pessoas comprometidas dando em cima de mim. Eu senti isso, aconteceu bastante, só que, assim, você corta. É só você cortar. Você pensa, eu não vou, que eu tô falando isso, eu não vou, então eu não vou ativar a Cleópatra, porque os homens casados, homens que têm namorado, têm namoradas, vai começar a dar em cima de mim. Sim, eles vão dar em cima de vocês, pode acontecer, isso é real. Mas aí, você tem o livre-arbítrio de querer se envolver com uma pessoa comprometida com outra pessoa ou não. Isso aí, não coloca a culpa na Cleópatra, não. Isso aí é de você decide, né? Então é isso, mas e por que a Cleópatra é um arquétipo fixo pra mim? Porque eu ativei ela nesse tempo, ela ficou, acho que eu fiquei com ela ativada acho que quase 2 anos. Acho que foi até 2023 por aí. E aí eu desativei ela por um tempo, e aí ela começou a aparecer pra mim de novo, começou a aparecer novamente tudo de Cleópatra pra mim, aí eu senti, eu tenho que ativar ela. E por que eu senti? Porque sempre que eu tô precisando de foco, de força, de sabedoria pra resolver alguma coisa, ela vem. Ela aparece pra mim e aí eu sinto o chamado. Então, assim, eu já entendi, né? Essa última vez que eu ativei ela, nesse momento ela está ativada. Já tem acho que uns 6 meses que eu reativei, né? Que eu posso falar assim, a Cleópatra. E tá me fazendo muito bem. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que se você sentir o chamado dela, ative. Agora ative sabendo que é uma energia poderosa, é uma energia muito forte. E que não é qualquer pessoa que aguenta, que segura o rojão dessa energia. Então, assim, você pode sentir
pessoas se afastarem de você, pessoas entrarem em atrito com você, porque não vai aguentar a sua energia. Porque você, meu amor, a mulher te deixa o poder em pessoa, né? Então tem muita gente que não aguenta. Tem pessoas que vivem na sombra, né? Que não vai aguentar o seu brilho. Não vai aguentar ver você brilhando. Não vai aguentar ver você focada, com força, com sabedoria para resolver suas coisas. Então é isso. Mas o resto, para mim, foi mais positivo que negativo, né? E eu já entendi que ela é um dos meus arquétipos fixos e que eu tenho de deixar ela sempre ativada. Eu acho que o vídeo ficou muito longo, talvez eu corte ele em 2 partes, não sei ainda como que eu vou fazer pra colocá-lo no ar. Mas assim, me deixe nos comentários o feedback de vocês, se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, o que é que eu posso melhorar, quais outros arquétipos vocês querem que eu fale. Provavelmente o próximo vídeo vai ser de outro arquétipo fixo meu, que acontece também a mesma coisa que aconteceu com a Cleópatra. Eu ativei esse arquétipo e aí depois de um tempo eu desativei e ele me chama de novo e aí eu já entendi que ele também é um dos meus arquétipos fixos e que sempre tem que estar ativado, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu faço outro vídeo falando sobre esse arquétipo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o like de vocês, se inscreva no canal e deixa o feedback positivo ou negativo, né? Eu estou aberta a feedbacks positivos e negativos, desde que seja com respeito, porque eu acredito que quando você faz uma crítica, quando você escreve um feedback negativo, né? Eu não gostei, Marlene disse, eu acho que você deveria falar melhor sobre isso, sobre aquilo, você deveria melhorar aqui, deveria melhorar ali. Isso é uma crítica construtiva, né? Eu acho que o feedback negativo, você aprende também com ele, você cresce com ele, porque você vai ver onde que você precisa melhorar, né? Mas desde que seja feito com respeito. E eu super aceito o seu feedback positivo ou negativo. Então é isso, se inscreve no canal, deixa o like e escreve seu positivo ou negativo aqui, seu feedback positivo ou negativo aqui. Um beijo, fique com a força, com a energia de Cleópatra, né? Essa mulher mega inteligente, que há séculos, né, existiu e continua existindo, né? Porque a energia dela vai ser para sempre. Essa mulher, né, de força, de sabedoria, de muita inteligência, porque ela era muito inteligente, né? Ela tinha muita sagacidade também, né? Tinha muito poder, né? Então, se você sentir o chamado dela, ativa ela, porque sua vida vai melhorar. A Cleópatra vai te levar para o lugar que você merece estar. É isso.